Rodrigo de Magalhães na área e eu tô aqui mais uma vez para trazer as novidades da última atualização do Lightroom, que chega agora a sua versão 9.3, com novos recursos, com novas possibilidades. E eu trago um passo a passo justamente para que a gente possa ver todos esses recursos e você possa tirar o melhor proveito disso e entender o que isso vai modificar no seu processo criativo ou mesmo no seu processo de edição e tratamento de imagem. Então vem comigo que a gente vai ver tudo isso junto. Bom, para quem é viciado em tratamento e edição de imagens como eu, sabe que a Adobe vem lançando as atualizações durante o ano e geralmente essas atualizações são atualizações para correções de bugs ou correções de instabilidades de sistema e uma vez por ano eles fazem o lançamento de uma atualização que traz as novidades, traz novos recursos, traz aí uma série de coisas novas para todos os softwares. Esse ano aconteceu no último dia 16 de junho, aconteceu uma grande atualização. O Lightroom Classic veio com uma atualização, com novos recursos, com novas possibilidades, e é isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo. E eu vou detalhar passo a passo com vocês, para que vocês possam entender tudo que veio, tudo que vai transformar aí a sua maneira de editar a partir de agora. Bom, a primeira grande melhoria que a gente tem é com relação a desempenho. Então a Adobe vem trabalhando com relação à melhoria de desempenho, principalmente de visualização das miniaturas no modo grade, onde antes a gente tinha uma certa demora para que os arquivos fossem lidos mesmo em miniatura, então ficava no primeiro momento cinza para depois ser lida a miniatura. Agora a gente já consegue ter essa miniatura lida com uma fluidez muito maior, então isso já é um passo muito interessante, muito legal. Outro ponto de melhoria de desempenho é com relação às pesquisas que a gente pode fazer nas coleções. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com coleções e às vezes a quantidade de coleções ali vai crescendo, vai ficando cada vez maior. Eu trabalho com um catálogo por ano, isso é só uma questão de opção, você pode trabalhar com a quantidade de catálogos que você quiser, isso não é um problema. Mas eu particularmente gosto de trabalhar com um catálogo por ano e vou separando todos os meus trabalhos ali por coleções. Então às vezes eu tenho uma grande quantidade de coleções e isso vai fazendo com que o arquivo vá ficando cada vez mais pesado, mais robusto. Fazer as pesquisas ali nas coleções às vezes poderia ser um processo de demora, um processo um pouquinho mais lento. Então veio também uma melhoria de desempenho nesse sentido. Então já fica aí um ponto positivo com relação a essa última nossa atualização. O segundo recurso que veio nessa atualização é o botão sincronizar. Esse botão ele está aqui do ladinho da barra de guias aqui, onde a gente tem Library, Develop, né? Library que seria biblioteca em português, Develop que seria revelação. Lá no final a gente tem uma nuvenzinha, onde a gente tem a possibilidade aqui agora de acompanhar todo o processo de sincronismo que esteja acontecendo a partir dos seus arquivos que estão alocados aqui no seu HD, no seu computador de forma local, ou então os arquivos que estão na sua nuvem, já que a Adobe te permite que agora você tenha espaço na nuvem e que você possa guardar lá informações como arquivos, como propriedades dos seus próprios softwares, enfim. Então, tendo essa possibilidade, você consegue inclusive para aquelas pessoas que trabalham sincronizando os arquivos do Lightroom Classic com os arquivos do Lightroom Mobile, por exemplo, você precisa jogar esses arquivos na nuvem e a partir de então você consegue acompanhar todo esse processo acontecendo. Tanto acompanhar o processo de upload, né? Ou seja, os arquivos que estão sendo enviados para a nuvem, assim como também os arquivos que estão sendo baixados da nuvem para dentro do seu processo local, aí, seja um HD interno, seja um HD externo. Outra coisa interessante é que você pode startar ou pausar esse processo a qualquer momento. Então, caso você queira reduzir aí, você está utilizando muito do processamento da sua máquina, você não quer que mais esse processo esteja acontecendo, você pode pausar isso. E além disso, você tem aqui as opções referentes ao sincronismo, né? Então o Lightroom tem uma aba aqui dentro das preferências, especialmente para que você possa controlar todo esse processo. Então, por exemplo, o seu Adobe ID, né, as informações do seu Adobe ID, assim como também a localização dos arquivos que serão baixados da nuvem
para dentro do seu computador. E aí você pode determinar aonde esses arquivos serão baixados, qual é a pasta exatamente e como ele vai fazer esse processo de organização lá dentro. Outra coisa legal é que você tem como ver as atividades aqui, tanto as atividades de uploading como de downloading e assim atividades pendentes também, né? Atividades que às vezes por incapacidade de internet, né, por não estar conectado, você ainda não conseguiu fazer. Então ele fica ali uma atividade pendente esperando no primeiro momento que ele possa fazer isso. Então você consegue ver como um log ali mesmo, né, todas as atividades sendo listadas para você. Então esse é um recurso bastante interessante também. Falando agora de curva de tons, a gente teve uma modificação no primeiro momento estética com relação a como é mostrado para a gente os valores de curvas paramétricas e de curvas pontuais, assim como os canais de cor também. Então se a gente analisar no primeiro momento, a gente tem agora a curva paramétrica e depois a gente tem o canal de luminosidade, o canal de R, o canal de G e o canal de B. Essa modificação aparentemente apenas estética acaba trabalhando de uma forma que vai ajudar você a enxergar esses valores de uma forma muito mais fácil. Isso no primeiro momento parece um tanto quanto sutil essa diferença, mas a gente percebe esse tipo de preocupação que a Adobe vem tendo nos softwares de deixar cada vez mais intuitivo, de cada vez mais visual esses controles. Mas antes de mais nada, o primeiro grande lance na curva de tons é que se a gente, por exemplo, analisar no canal de luminosidade, por exemplo, a gente vai perceber que uma coisa que a gente consegue enxergar agora são as tendências de curva. O que isso significa? Ao olhar para a curva no canal de luminosidade, por exemplo, a gente enxerga que a diagonal esquerda superior aqui, ela acaba sendo um pouco mais clara que a diagonal direita inferior. Então, olha lá, aqui está mais claro, aqui está mais escuro. Se eu levar a minha curva para baixo, eu estou escurecendo. Se eu levar a minha curva para cima, eu estou clareando. Isso no canal de luminosidade é até que razoavelmente tranquilo. Mas quando a gente vai para os valores, como por exemplo o canal vermelho, a gente começa a perceber que as tendências também estão ali mostradas para a gente, né? Então, se eu levar a minha curva para cima, eu vou contaminar os meus valores com vermelhos. E se eu levar a minha curva para baixo, eu vou contaminar aí com os cianos. Olha que legal, e se a gente levar para o canal do verde, por exemplo, a mesma coisa acontece. Então, ou para o verde ou para os magentos. Assim como no canal de azul, eu vou levar ou para o azul ou para o amarelo. Outra coisa que ficou interessante é que se a gente, por exemplo, eu vou aplicar aqui um contraste, deixando a minha curva, né, o famoso S de contraste aí. Eu não vou levantar muito as áreas de altas luzes porque eu já estou quase chegando no limite aí. Mas uma coisa que é legal é que a partir de agora, se eu quiser, por exemplo, que esses valores do canal de luminosidade, por exemplo, sejam levados para o canal vermelho, eu posso fazer como então? Ó, clicando com o botão direito, agora eu tenho como copiar os ajustes feitos no canal que eu estou ativo no momento. Então, lá, copiei as informações, vou para o canal vermelho. Nesse caso aqui eu venho e posso colar as informações, ou seja, o que eu fiz? Eu migrei a informação que estava lá no canal de luminosidade para o canal vermelho. Isso de uma forma muito fácil, muito tranquila, clicando no botão direito e selecionando a informação. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, no canal verde. Olha lá, vou levar para lá e a mesma coisa no canal azul. Então é importante perceber isso. Mas notem também que nesse menu a gente tem lá como resetar esse canal especificamente, ou como resetar todos os canais, então eu vou acabar voltando a informação como ela era nativamente. E eu tenho mais dois valores aqui, que é o valor de Snap to Grid, que vai permitir que eu trabalhe de uma forma mais fluida ou mais exata dentro da curva de tons. Então se eu não estou com o Snap to Grid ligado, notem que eu consigo trabalhar com os meus valores mais fluidos, e se eu ligar o Snap to Grid, eu vou trabalhar agora dentro dessa grade que apareceu para mim, e perceba que ele até dá um salto, né? Ele não vai ficar exatamente aonde eu estou selecionando, porque ele está tentando encaixar os meus pontos agora dentro dessa grade. Eu posso habilitar ou desabilitar essa informação, e a última informação aqui é que ele pode dar a possibilidade para mim de eu enxergar todas as curvas ao mesmo tempo. Mesmo que eu não esteja na curva de vermelho, por exemplo, eu esteja na curva de luminosidade, eu consigo enxergar como está se comportando a curva dos vermelhos. Então eu vou fazer aqui um ajuste na curva de luminosidade,
E a hora que eu vou lá para o vermelho, ó, eu consigo enxergar a luminosidade aqui por trás. Claro que cada uma dessas curvas é representada, obviamente, pela sua própria cor. Então o vermelho vai ser representada por vermelho, né? Eu vou alterar aqui para a gente ver. Então agora eu consigo ver aqui, ó, a luz, né? O canal vermelho ele tá para cima, o canal de luminosidade está para baixo. Eu vou colocar o verde, eu vou fazer um contraste aqui, ó. E o azul, eu vou jogar bem lá para baixo, né? Então, notem, eu consigo, mesmo lá no canal de luminosidade, eu consigo enxergar todas as curvas como elas ficaram a partir das modificações que eu fui fazendo. Então, se eu desligar essa informação, obviamente eu só vou enxergar a curva daquele canal específico, ou posso ligar e pedir para que eu enxergue todos eles ao mesmo tempo. Então essa é uma outra modificação interessante. E continuando nessa condição estética do software, a Adobe também levou essa mesma condição para o painel Colors. Então quando a gente vai enxergar aqui dentro do HSL, quando a gente abre a informação de cores, a gente tem todos os canais separados, vermelhos, laranjas, amarelos, verdes e assim por diante, de uma forma muito mais visual, e o canal completo também, né, com todas as informações, que são todos esses reunidos aqui dessa mesma forma. Mas aí dentro do painel Colors foi só uma questão estética mesmo, de como são mostrados aí, como são apresentados pra gente todos os valores desses canais que a gente pode alterar. Um novo recurso que veio para já modificar um pouco a maneira como a gente vai trabalhar é a matiz localizada. Como é que funciona a matiz localizada? Bom, antes de mais nada a gente precisa entender que esse novo recurso só funciona em ferramentas de ajuste localizado, que é o pincel, que é o filtro gradual, o filtro radial, e aí vamos entender como isso acontece aqui na prática. Então, qualquer um desses ajustes eu poderia trabalhar, eu vou trabalhar com radial, ele traz para mim agora esse novo recurso que é a barra de matiz. Para quem está acostumado lá no Photoshop, já está acostumado com ajuste de matiz e saturação, não é um recurso muito novo, não é um recurso que assuste, mas para quem não conhece isso lá no Photoshop, eu vou mostrar para vocês aqui como esse recurso pode trazer situações incríveis para você. Bom, vamos entender que num primeiro momento eu preciso fazer uma área para que ele faça essa modificação, então eu vou fazer aqui a área do prato, vou posicionar melhor aqui, não precisa ser perfeitinho. Eu vou mostrar para vocês que depois a gente tem como ajustar isso melhor. Aqui, ok. Diminuir um pouquinho aqui, baixar o prato, perfeito. Legal. E aí agora o que eu consigo fazer? Eu consigo modificar exatamente a informação que está acontecendo ali dentro. Mas obviamente que do jeito que está sendo feito aqui não é o ideal. Eu preciso controlar, eu preciso entender toda a ferramenta para que eu possa realmente chegar num recurso que seja satisfatório aqui para o meu processo. Então o que eu quero nesse momento é mudar a cor da borda do prato. Legal. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? A primeira coisa que eu tenho que pensar é que o feather, essa suavização que a ferramenta traz, nesse momento não é interessante. Então eu vou desabilitar o feather, vou zerar o feather, e notem que ele já trouxe uma informação para todo o prato de uma forma muito mais homogênea. Legal. Depois disso, eu tenho que mostrar para ele que dentro da própria ferramenta eu tenho um cara chamado máscara de intervalo. Bom, ele primeiro me pede para que eu identifique qual é o tipo de intervalo que eu queira trabalhar, e nesse caso aqui eu vou trabalhar com intervalo de cor. Então, habilitando o intervalo de cor, eu tenho aqui um conta-gotas, onde eu posso dar as referências para ele das áreas que eu quero que ele trabalhe. Perceba que só de fazer isso, ele já eliminou boa parte daquilo que está dentro do prato, inclusive a parte branca. Eu posso dar mais uma referência para que ele entenda que existem nuances aqui nesse amarelo que a gente está selecionando. E notem que aqui ó, ele acabou pegando boa parte da farofa, que é uma informação semelhante à borda do prato. Então o que eu vou fazer para eliminar essa parte? Eu vou trabalhar lá em cima de novo e vou pedir para que no Brush, apertando o Alt, notem que aparece um cursor com um símbolo de subtração, eu comece a passar por ali e ele começa a eliminar essa informação lá na farofa. Ele pegou um pouquinho ali também na salsinha, eu vou passar ali também. E aí eu consigo, de uma forma muito rápida, posso passar aqui só por uma questão de não correr riscos. Então notem, de uma forma muito rápida e muito fácil eu consigo trabalhar. E o que é mais legal, agora eu posso falar, não, mas espera aí,
Meu cliente quer de uma outra cor, ele quer azul o prato. E aí eu tenho aqui um segundo botãozinho que define, ainda deixando esse controle ainda mais detalhado. Então notem que agora, para eu mudar a cor, eu tenho que correr bastante com o cursor, bastante com o mouse, para conseguir uma informação ainda mais forte ou mais suave. Então eu posso ligar ou desligar o ajuste fino, para ter um intervalo um pouco mais curto ali, e isso facilita bastante eu encontrar a cor exata daquilo que eu preciso fazer. De novo, eu posso diminuir também a exposição, posso trabalhar com as cores da maneira como eu bem entender, aí agora tudo ficou mais fácil. Feito isso, posso dar um quit. Ah, ficou um pouquinho para fora, posso voltar lá no ajuste, seleciono quem é, abro um pouquinho essa informação para que ele pegue realmente toda a área do prato. Aqui também, olha lá, e pronto. Bom, aí chegando aqui, eu trago uma dica bastante importante. Você faz ideia do porquê que existem duas barras dentro dos ajustes de matiz? Eu vou explicar o porquê. As duas barras, elas fazem totalmente sentido delas existirem. A barra de baixo é exatamente a cor que eu estou trabalhando, ou seja, é o amarelo que eu selecionei lá do prato para fazer a modificação. E a barra de cima é a cor para a qual eu estou transformando essa cor. Então notem que quando a gente olha para a barra de matiz, o que eu tenho aqui é a cor o amarelo que eu tinha selecionado, o intervalo que eu tinha selecionado, e ele está transformando isso em azul. Quando eu começo a levar para outras áreas, eu vou até desligar o Fine aqui, ó. Quando eu começo a levar para outras áreas, eu quero levar para o rosa, ó. Fica muito fácil de eu entender esse processo e de eu entender qual é a cor que eu tenho que selecionar e para onde que eu tenho que levar o slider. Volta naquela ideia de tendência que eu tinha conversado quando a gente estava trabalhando nas curvas de tom. Isso é uma coisa que o software vem trabalhando, que a Adobe vem trabalhando para deixar isso claro para o usuário e isso facilitar o dia a dia. Vamos pensar que se eu demorei 2, 3 segundos em cada um desses ajustes entendendo esses sistemas e esses processos, olha o quanto eu economizo de tempo no final de um dia, ou no final de uma semana, ou até mesmo no final de um mês de trabalho. Então esse tipo de coisa que parece coisas muito sutis, mas que no final das contas fazem toda a diferença. Então fica aí a dica para vocês do porquê existem as duas barras de ajuste de matiz, tanto aqui no Lightroom quanto também lá no Photoshop. Bom, vamos falar agora um pouquinho de recursos inteligentes. Nessa nova versão, a Adobe trouxe pra gente a pré-definição de ISO adaptável. Quando eu tenho uma variação de ISO, a partir de agora as minhas pré-definições vão respeitar essa variação de ISO. Vamos ver isso no Lightroom como funciona. Eu tenho duas imagens aqui. Essa minha primeira imagem eu tenho um ISO 800 e a minha segunda imagem eu tenho um ISO 1600. Então eu vou lá pedir para que ele sincronize, eu exatamente defino o que eu quero que ele sincronize. Ele já está trazendo para mim aqui todos os ajustes que foram feitos. Então sincronizei. Ok, agora eu tenho a mesma pré-definição aplicada. Perceba que eu tenho uma variação de exposição. E aí facilmente eu resolvo isso aplicando aquele comando mágico, que aí fica como dica, que é o Ctrl Alt Shift M, onde ele vai fazer uma adaptação de luminosidade de todas as suas imagens ao mesmo tempo. Legal. Feito isso, eu tenho as duas imagens aqui já com as pré-definições, só que o que acontece? A redução de ruído que eu quero colocar numa imagem de ISO 800 é diferente da redução de ruído que eu quero colocar numa imagem de 1600. Então o que vai acontecer? Quando eu descer aqui para a área de detalhes, numa imagem que está com ISO 800, eu vou colocar a minha redução de ruído em 15 em luminância e em 30 em cor. Já na imagem onde eu tenho um ISO 1600, eu vou colocar 30 e cor eu vou colocar 40. Quando eu crio agora, a partir de agora, a minha pré-definição, o que vai acontecer é que ele vai ler essas informações e vai entender que uma imagem com ISO mais alto, eu tenho que colocar um valor, e uma imagem com ISO mais baixo, eu tenho que colocar outro valor. Então basta que agora, com as duas imagens selecionadas, eu vá em pré-definições, criar uma nova pré-definição. Eu já vou renomear como sendo o ISO adaptável. E a partir de então, agora eu tenho esse controle chamado ISO Settings, onde eu tenho como pedir para que ele crie uma condição de configuração de ISO adaptável. Ou seja, a toda vez que eu for aplicar essa pré-definição, ele vai ler a informação de ISO e respeitar as variações de ISO das minhas imagens. E quando eu fizer isso, por exemplo, nessa imagem que está exatamente sem nenhum ajuste, assim como essa outra imagem que também está sem nenhum ajuste, quando eu peço para ele colocar o ISO adaptável, vou até ligar o AutoSync para que ele faça isso automaticamente,
quando eu coloco a informação de ISO adaptável, ele me colocou aqui dizendo que essa predefinição foi aplicada às duas imagens e nota. Na minha primeira imagem, eu tenho um ISO de 800, uma luminância de 15 para uma cor, de 30. E ao ponto que eu faço isso numa imagem de ISO 1600, ele colocou lá a luminância em 30 e a cor em 40. Então isso fica muito mais fácil no momento que eu tenho um conjunto de imagens com uma variação de ISO muito grande. E isso melhora imensamente o nosso fluxo de trabalho, pensando que eu não tenho mais que ficar analisando cada uma das imagens, interpretando essa condição de ISO de cada uma dessas imagens para que ela seja colocada corretamente. O próprio software está fazendo isso para a gente agora por uma condição inteligente que traz nessa nova atualização. Sobrepor de corte centralizado. Isso é um recurso que está dentro da ferramenta Corte, onde a gente agora tem como colocar um overlay ali de corte para enxergar a divisão da imagem em duas partes. Então a gente tem várias possibilidades. Vamos ver isso lá no Lightroom, como isso acontece. Bom, essa nova condição está dentro da ferramenta de corte, onde quando a gente liga a ferramenta de corte, ele traz para a gente esse overlay com essa grade, para que ele possibilite também você reenquadrar a sua imagem. Quando você aperta a tecla O, você vai modificando esse overlay para que você consiga encaixar a sua imagem da melhor forma possível. Então tem algumas variações, como por exemplo, o espiral de ouro, aqui as possibilidades de enquadramento com 4x5, 5x7, 2x3, uma grade, aqui a regra dos terços, os triângulos de ouro, e aqui essa nova condição, que é justamente para que a gente enxergue o centro da nossa imagem. Então ele divide a nossa imagem em 4 partes, e aqui ele mostra pra gente aonde está exatamente o centro da nossa imagem, tanto na vertical quanto na horizontal. Isso facilita bastante para trabalhar, por exemplo, com horizontes, trabalhar com imagens onde a gente precise obrigatoriamente que a imagem esteja centralizada, né? O objeto principal da imagem esteja centralizado. Então isso é extremamente importante. Para que você aceite essa possibilidade, você aperta o Enter e o corte é feito então. Bom, a gente ainda tem nessa atualização algumas pré-definições novas que eu achei bastante interessante, eu particularmente gostei bastante, principalmente dessas últimas aqui, da Adobe Vivid Lens, Adobe Vivid Lens mais NR. Então essa também é uma novidade aí dessa atualização que a gente vai poder utilizar. Bom, agora vem a cereja do bolo. Nessa nova versão a gente tem duas atualizações com relação ao processo de importação e o processo de exportação. Vamos falar primeiro do processo de importação. Toda câmera traz na sua configuração o processo de Picture Styles. O que é isso? São configurações de cor, de saturação e de nitidez que você pode aplicar na imagem já no momento do clique. Quando a gente trabalha com arquivos em RAW, nativamente o Lightroom desconsiderava, ou seja, descartava essa informação e aplicava por cima dessa imagem uma nova predefinição default da própria Adobe. O que acontece é que nessa nova versão você tem a possibilidade de escolher essa opção, ou de importar esse Picture Style que já venha direto da câmera, ou até de escolher o padrão da própria Adobe para que ela seja aplicada no processo de importação. Vamos ver como isso acontece aqui no Lightroom. Então, dentro das preferências do Lightroom, você tem como definir se você quer ou não que ele coloque esse profile da própria Adobe ou se você quer que ele atribua o profile da própria câmera. Além disso, uma outra situação interessante é que você pode definir isso por especificação de câmera. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho várias câmeras naquele evento, num casamento, por exemplo, e que eu quero que cada câmera traga o seu próprio profile. Eu vou determinar isso aqui. E notem que ele já vai ler todas as câmeras que eu tenho, inclusive através de número de série. E eu vou dizer para ele que nessa câmera especificamente eu quero que ele traga o profile da própria câmera. E aí eu tenho que criar isso como um default para essa câmera. Agora já está atribuído isso aqui. A partir do momento que eu importar imagens dessa câmera, ele vai identificar essa câmera pelo número de série e vai trazer o profile da própria câmera e não mais da Adobe. Agora já falando do processo de exportação, um grande lance que a Adobe trouxe nessa nova atualização é a possibilidade que a gente tem de exportar em lote. Isso quer dizer que você pode fazer exportação de versões de arquivos diferentes numa mesma exportação. Vamos lá dar uma olhada no Lightroom então. Então, clicando aqui em exportar, eu tenho aqui as opções de pré-definições de exportação. Isso a gente já tinha nas últimas versões, onde eu poderia criar uma pré-definição para que ele exportasse sempre daquela mesma forma. Isso já facilitava muito o nosso trabalho. Agora, a condição que a gente tem é de selecionar mais de uma possibilidade de exportação.
E notem, eu tenho duas exportações possíveis aqui nas minhas pré-definições, RM em alta e RM para web. No momento que eu seleciono então os dois presets, que seriam as duas possibilidades de exportação que eu queria fazer nesse momento, ele já mostra para mim que eu estou fazendo uma exportação múltipla e o botão de exportação agora virou Batch Export. Ou seja, quando eu clico aqui ele me pergunta, primeiro, em que pasta você quer colocar isso? Eu vou colocar dentro da pasta de Pictures, eu vou criar aqui uma pasta chamada Teste LR, ok, criar, e depois vou selecionar como essa pasta mesmo. E aí aqui dentro eu tenho duas subpastas, uma que eu vou chamar de alta e a outra que eu vou chamar de baixa. Ele já vai criar essas duas pastas dentro da pasta teste LR para mim, jogando as imagens em alta dentro da subfolder alta e as imagens para web dentro da subfolder baixa. No momento que eu faço essa exportação, as duas operações começam a acontecer simultaneamente e no momento que eu abrir o teste LR, eu tenho as duas pastas aqui, uma pasta com as imagens em alta e a outra pasta com as imagens em baixa. Eu gostei muito dessa nova opção e isso vai facilitar muito o meu dia a dia e o meu processo. Até porque, na maioria dos casos, os meus clientes pedem imagens para postar na web e imagens em alta também. Então eu já faço isso tudo numa mesma exportação, sem me preocupar de ter que fazer de novo o processo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas principais atualizações do software e que isso possa de alguma forma transformar a sua maneira de editar, melhorar ainda mais o seu fluxo de trabalho. Não esquece de me seguir no Instagram, que é lá onde eu divulgo todos os vídeos, divulgo as atualizações e as novidades do meu canal. Bom, não deixe de marcar como gostei, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe para aquelas pessoas que você conhece que vão ser beneficiadas por essas atualizações e vão melhorar também o seu fluxo de trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!